Essa pessoa que fez esse comentário é uma pessoa que também vive esse processo do autoconhecimento, do mergulho interno, da morte e renascimento, da revolução psicológica, do caminho da espiritualidade, do amor próprio, do autocuidado, das terapias. Entenda como quiser. Ela fez esse comentário e eu, refletindo sobre ele, me trouxe uma ideia que eu quero conversar aqui com vocês. Vai ser uma sequência de vídeos. Se você puder assistir pelos stories, assiste. Senão eu vou juntar tudo, vou empacotar e vou postar no feed também. Mas vai ser interessante a gente refletir sobre uma coisa que é muito pouco refletido, analisado, que é essa ideia de quem nasce para o autoconhecimento, para a espiritualidade, do mergulho interno, nasce com a falsa ideia que depois que tiver isso, depois que adentrar isso, não terá mais problemas. Esse é um pensamento inicial que as pessoas têm, né? É por causa um pouco também daquele dualismo, né, do certo e errado, do dentro e fora, do bom e mal. As pessoas, no geral, têm essa ideia de que pelo fato delas terem despertado, descoberto o autoconhecimento, terem se associado a algum caminho, qualquer que seja, da espiritualidade, estejam aprendendo a fazer esse mergulho interno, inicialmente elas têm essa falsa ideia de que por elas terem conhecido isso, adentrado nesse caminho, elas não terão mais problema. Isso se dá muito por causa dessa ideia do dualismo, né? De lá e aqui, dentro e fora, certo e errado, bem e mal, céu e inferno, enfim. Essa ideia dual que é instalada, nós temos isso na nossa programação. Então a gente costuma pensar que mas eu estou na terapia, eu já estou na espiritualidade, eu exerço a terapia, eu exerço o autoconhecimento, eu exerço a espiritualidade, por que é que então que eu ainda estou sofrendo? Por que ainda que eu estou tendo processo de morte, renascimento, dúvidas, amargura, receio, ansiedade? Por que é que eu continuo? Eu já conheci o autoconhecimento. E aí nasce outro processo, que é a pessoa compreender, ou seja, entender desde dentro, né, a partir de dentro, que mesmo ela tendo associação, né, ela tendo ressonância com a espiritualidade, com o despertar, com o autoconhecimento, com o mergulho interno, com o autocuidado, enfim, ela continua tendo dores, conflitos, amarguras, desprazeres, depressão, surpresas, aquelas mais amargas da vida, independente de qual caminho seja que você esteja associado, porque isso é estar vivo, é estar na Terra, é estar tendo provas, desafios, expiações, mergulho, queda, morte, renascimento. A vida, compreendida, né, por qualquer aspecto, do macro ao do micro, do cósmico ao quântico, a vida é movimento. É movimento. Um pé de manga dá manga, mas ele também fica sem folha, ele fica feio, ele fica com a fruta pequenininha para depois frutificar. E esse dualismo, que é uma coisa que vale a gente investir o tempo, a energia necessária para a gente desapegar desse dualismo, porque ele está em tudo. Então assim, sempre que a gente, né, sempre que a nossa íris, que os nossos olhos vê qualquer coisa, sentimento, situação, coisa física, tudo que a gente vê, a gente sempre tenta atribuir uma ideia dual. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é certo ou é errado? Tá lá ou tá aqui? É para mim ou não é? Esse dualismo ele tem que ser rompido, ele tem que ser desintegrado para a gente extrair melhores concepções, melhores ideias, melhores insights com mais profundidade e, portanto, que você consiga saltar mais, compreender mais, ter mais saltos de consciência, ter mais saltos na vida. Porque a partir somente de uma ideia dual, dificilmente você vai ter progresso verdadeiro. Como, por exemplo, a gente fala morte e renascimento. Então a gente entende o renascimento por ser bom e a morte por ser ruim. Mas isso é definido somente pelo nosso conjunto moral. E quando a gente para perceber, tudo é cíclico. Nada é estável ou perene. Tudo é ciclo. Um mercado que é muito bom, passado um tempo ele já não é mais. O que funcionava aqui, passado o tempo, agora está funcionando lá. Nasce uma supernova e morre uma região cósmica a partir de um buraco negro. As estações são 4, né, que a gente enumerou, que a gente qualificou, são 4. O mapa do temperamento, né, dos temperamentos da personalidade, enfim, tudo é cíclico. Falei do pé de manga, um pé de fruta ele vai dar fruta, mas ele vai ter várias outras etapas, várias outras estações. E isso também serve pra gente, se aplica em nós. E espiritualidade, autoconhecimento, mergulho interno, revolução interna, não vai te isentar desses eventos. Independente do seu status quo, enquanto vivo, enquanto encarnado, você vai passar por essas provas, porque aqui é local disso. Faz sentido ou não?
Vou dar um exemplo mais prático para vocês, trazendo para minha vida. Quem sabe aquela história que eu sempre conto, eu nunca fui realizado profissionalmente enquanto pessoa em toda a minha vida. Isso começou de 2022 para cá, quando eu iniciei o meu mergulho interno, meu processo de revolução. E só no finalzinho de 2022, início de 2023, eu comecei a ter insights da vida. Comecei a ter uma pulsação de vida e a coisa começou a ficar interessante. Enfim, de lá para cá, né, onde eu completei os meus 3 anos de atividade, eu vendo uma realização num estado de flow completamente maravilhoso. Só que a casa, esse campo, não estava preparado para comportar esse grau de luz, de realização, de plenitude, de novo eu. Então, precisa existir um processo de morte num conglomerado de décadas. Porque eu iniciei esse processo meu com 28, eu estou com 31. Então, 2 décadas, quase 3 décadas, ou seja, quase 3 décadas de vida, de uma forma de viver, precisam ser desintegradas para essa nova forma, para esse novo eu funcionar, perene, dentro do entendimento de perenidade que é possível aqui na Terra, né? Nessa prova existencial. Então é um processo de morte e nascimento o tempo todo. Então, veja, e mesmo assim eu não estou só feliz, só realizado, vou um pouco mais a fundo. Eu vinha num fluxo assim, de crescimento, iniciei lá na minha cidade, consegui imediatamente vir para Belo Horizonte, o nível de cliente, o meu valor, tipo de serviço, realização, acesso, pessoas que eu estou conhecendo devido ao meu trabalho, o que a internet está me proporcionando. Eu venho numa realização, veja, eu nunca senti isso em toda a minha vida. É um nível de realização, de plenitude, de graça, completamente... Eu nunca senti isso antes. É um estado que eu chamo de um estado orgástico. É um jeito de viver orgástico. E aí eu venho. 22, 23, começou as realizações já lá na minha cidade, aqui com o perfil, a coisa acontecendo. 24, muito crescimento. 25, muito crescimento. Então é um estado orgástico. A minha natureza de vida, quem me conhece na vida pessoal, é um estado assim que ele não baixa. É um estado de performance, é um estado orgástico, é um estado de tesão, de flow, de viver, que é completamente inexplicável. Eu nunca senti isso em toda a minha vida. Ou seja, tá parecendo um conto de fada, né? Que depois ali que a princesa passa tudo aquilo, tal, e foram felizes para sempre. Exceto, não fosse o dia 13 de setembro do ano passado, aconteceu uma ocasião que eu nem consigo falar muito sobre isso ainda. Eu venho nesse ritmo e quando chega em setembro, eu perco da maneira mais trágica possível uma pessoa extremamente importante na minha vida. Eu tenho 31 anos de idade. A gente tinha 23 de relação. Então, assim, é um processo. A gente seguir, a gente fazer acontecer, é um processo. Então, assim, se eu sustentasse essa ideia dual, que a vida tem que ser só boa ou só ruim, porque assim, mesmo acontecendo isso, eu cuido de pessoas, eu tô com pessoas diariamente, levando luz, levando transformação. Mas é aquela história, quem cuida de quem cuida? Eu cuido de vocês. Ele cuidava de mim. E eu estou inserido há 3 anos na espiritualidade, no autoconhecimento. Entende isso? Então é interessante que a gente não atribua apenas a chave dual para a complexidade que é a nossa vida. Ah, isso que aconteceu é bom ou é ruim? É tudo. Deus é bom ou é mal? É tudo. Deus é homem ou é mulher? Nenhum dos dois, ele é os dois. Entende? Quando você para de funcionar apenas dentro da grade do dualismo, você começa a extrair maiores frutos de qualquer ocasião. Aconteceu isso com essa pessoa que partiu, um irmão de alma, uma conexão de alma. Isso me colocaria de cama, tanto é que eu sempre vou tranquilo, vocês podem ver que de vez em quando eu dou uma descansada aqui. E outra coisa, algumas pessoas vão falar assim, Fred, tá tudo bem, ele não morreu, ele mora sempre nos nossos corações, ele tá no seu coração, tá lá de cima te admirando. Parece que eu não sei disso? Parece? Claro que eu sei disso.
Parece que eu não sei disso? É óbvio que eu sei disso, mas de todo modo eu fui subtraído. Aqui nos bastidores, existe minha vida pessoal, existe quem me ampara, existe quem relaxa comigo, quem desfruta comigo, quem vai pro meio do mato comigo, quem vai pra cachoeira comigo, quem dorme na minha casa, quem viaja comigo, enfim. Então assim, por que eu estou dando esses exemplos? Porque mesmo eu tendo alcançado assim, um estado búdico, um estado nirvânico, a graça plena de viver da minha arte, isso vem tendo resultado que eu nunca tive em toda a minha vida, um estado de graça que eu nunca tive em toda a minha vida, coisas permanecem acontecendo, que não estavam planejado. Eu jamais imaginei que eu passaria por isso no final do ano passado, que era um período que eu já planejava estar levando meu trabalho para outros estados e tudo mais, então a gente segue. Tem que seguir porque a gente aprende a olhar, analisar qualquer situação, receber qualquer situação para além do dualismo. E é completamente transformador quando você para de analisar as coisas a partir de uma ótica dual, porque você começa a extrair tanto de cada evento, de cada circunstância, que o que você extrai quase não tem verbo, quase não tem como dar um adjetivo para a quantidade que você consegue extrair de todos os eventos. E assim eu levo minha vida e tento ensinar as pessoas também a fazerem o mesmo. Repito, essa pessoa que me mandou essa mensagem é uma pessoa que vive a espiritualidade, vive o autoconhecimento, vive o mergulho interno e também está passando por um processo de morte. Né? A gente vê solos de guitarra completamente maravilhosos que atravessam séculos, né? A gente vê... Não, séculos não. Séculos pra... Enfim. A gente vê... Vou adaptar melhor. Músicas clássicas. A gente vê músicas que atravessam séculos e aquela música completamente maravilhosa que transformou a humanidade foi escrita num estado de melancolia, de dor, de um sangramento de alma. Compreende isso? Tá, Fred, mas como é que eu posso aprender a analisar as coisas para além do dualismo? Já viu que existe uma voz que sempre conversa na sua cabeça? Aí eu te pergunto, você é a voz que está falando ou quem está escutando o que está sendo dito? Ou seja, dentro da sua própria mente você consegue perceber que você não é um. Porque a voz, você ouve dentro da sua própria cabeça, quem está emitindo ela, então você fala, opa, pronto, você chegou num ponto que você não é um. Você é um conglomerado, você é um aglomerado, você é uma multiplicidade. E aí você começa a perceber as coisas sem se identificar. Pensamentos são como nuvens. Da mesma forma que eles vêm, né? Que elas vêm, elas vão. É só você não ter a identificação. Porque sempre que você identifica algo, você precisa colocar atributo moral. Isso é bom, isso é ruim, isso é certo ou é errado, tá lá ou tá aqui, é pra mim ou não é. Então começa a perceber a sua vida sem atribuir, sem a identificação.
quando você para de dar força, né? Você desintegra, você deixa mais de lado essa ideia dual. Demissão para de ser ruim, término de relacionamento para de ser ruim, ganhar na Mega Sena para de ser só bom, comer um alimento maravilhoso para de ser só bom, porque aquilo também pode te deixar denso, te deixar preguiçoso, enfim, sabe? Todo o funcionamento da vida, você consegue extrair muito mais do que somente duas ideias, duas percepções, mas você tem a totalidade. E Deus, em um dos aspectos dele, né, a ideia primordial de Deus é a totalidade. Um dos aspectos não, né? A ideia primordial é a totalidade. Então, quando você vive assim, você sim está mais próximo de Deus. Você sim está experimentando de uma maneira mais fidedigna, mais completa, a realidade por si só. E quanto mais próximo da criação, do Criador você tiver, menos dor, sofrimento, enfim, essas ruínas terão na sua vida.